Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula do 7º ano. E aí, pessoal? Vamos ver a habilidade que eu quero de vocês hoje. Realizar transformações de um polígono representado no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro, verificando as proporções entre os segmentos. Como fazemos nas aulas, vamos primeiro analisar esse texto e ver o que a gente precisa para conseguir essa habilidade. Realizar transformações de um polígono. É lógico, a gente vai fazer transformações em um polígono. Mas o que é um polígono? A gente precisa lembrar, revisitar o que é um polígono. Representados no plano cartesiano. Além de saber ou revisitar o que é polígono, precisa também saber o que é esse tal de plano cartesiano. Até porque esses polígonos eles estão no plano cartesiano. Então já tem duas coisas que eu preciso saber. Decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por número inteiro. Tá claro, o que eu vou fazer aqui é fazer multiplicações, e o que eu vou multiplicar são os vértices do polígono. E esses números serão números inteiros. Nossa, então, eu tenho aí que, quando eu ver polígono, eu tenho que ver os elementos deles, que é o vértice, e também eu preciso revisitar o que é o número inteiro, já que eu vou utilizar um número inteiro para multiplicar os vértices do polígono. Então, tem bastante coisa para fazer. Relembrar ou revisitar polígono, plano cartesiano, número inteiro e polígono, ainda focar nesses vértices aí. Verificando as proporções entre os segmentos. Então, eu vou pegar o polígono original e comparar com o polígono novo que houve a multiplicação. Será que acontece alguma coisa entre os segmentos? Será que o segmento dobra, triplica? E o perímetro está ligado diretamente ao segmento que é o lado do polígono. Será que o que vai acontecer com o perímetro? E a área? Será que existe uma proporção entre isso aí? Entre o primeiro e o segundo? Então, vamos revisar. Primeiro, vamos lembrar ou revisitar o que é polígono. A ideia que eu vou trazer a vocês sobre polígono foi feita por Euclides. Ele nasceu na Grécia e é conhecido como o pai da geometria. Polígono são figuras fechadas formadas apenas por segmentos de reta. Então, atenção, é feita apenas exclusivamente por segmento de reta. E segmento de reta são pedaços de reta, lógico que limitado em ambas as extremidades. Bora para alguns exemplos rápidos, que é só uma revisão. Então, tenho aqui uma figura fechada e é formada só por pedacinhos de reta. Vou dar um contra-exemplo. Aqui é formado por segmento de reta, mas é aberto, não é um polígono. Mais um exemplo. Aqui é fechado, mas apresenta uma curva, portanto, não é polígono. E o último exemplo, está aqui, é um segmento de reta, mas apresenta uma curva. Lembrando, polígonos são figuras fechadas formadas apenas por segmento de retas. Então, esse e não são polígonos. Agora vamos lembrar o que é um vértice de um polígono. É um ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Então, quando dois segmentos de reta se encontram, esse ponto de encontro é chamado de vértice. Bora lá um exemplo. Esse exemplo foi quando a gente falou sobre polígono. Eu vou desmontar cada segmento dele e remontar. Se eu ligar essa parte com essa, eu tenho aqui um ponto de encontro e esse ponto de encontro é um vértice. Eu vou nomeá-lo para separar. Aqui vai ser o ponto A. Você pode chamar de D, F, você escolhe. Agora eu vou ligar isso aqui agora, esse segmento. Tenho mais um ponto aqui. Para separar do ponto A, vou chamar de B. Perceba que esse segmento aqui é formado do ponto A até o ponto B. A gente disse que isso aqui é o segmento AB. A alteração em cima aqui é segmento AB, que vai de A até B. Deixa eu colocar mais esse tracinho aqui agora, esse segmento. Eu tenho dois pontos. Esse ponto aqui, mais um vértice, chamado de C. Então, agora eu tenho o segmento BC. E esse aqui é o D. Eu tenho o segmento CD. E também tenho o segmento DA. Então, esse polígono ele tem 4 vértices e 4 lados. Então, 4 segmentos aí que eu estou vendo. É lógico que eu vou fazer, eu vou multiplicar esses vértices pelo número. E depois eu vou analisar o que acontece com esse segmento se comparado com o original. Lembra lá da habilidade? Por isso que era bom revisar.
Vamos agora visitar ou revisitar números inteiros. É lógico que a gente vai ver tudo sobre números inteiros. A gente vai ver o que é, conceito, vai ver um pouquinho do número de reto, que vai precisar disso, e vai passar para a multiplicação. Vamos lá ver isso aí. Os números inteiros surgiu na Idade Média, no Renascimento comercial. O pessoal começou a utilizar moedas, houve uma expansão do comércio. Quando houve essa expansão do comércio, houve a necessidade de fazer registro dos valores. Aí, meu amigo, cada um registrava da sua forma. Então, o pessoal genial da época, os líderes, os matemáticos, começaram a juntar e pensaram de fazer algo simples. Começaram a refletir, nossa, como é que eu faço um registro de estoque e um registro de valores de vendas de forma simples? Ou, por exemplo, como é que eu mostro meu lucro ou minhas dívidas? Como eu represento isso através de um número? Por exemplo, estoque. Como é que eu digo que eu tenho 5 produtos no estoque ou que saiu 5 produtos da minha prateleira? Eu vendi 5 produtos. Lembrando que, para quem não sabe, estoque é aquele produto extra que a empresa compra e deixa guardado, porque quando falta nas suas prateleiras, ela vai lá e repõe se precisar ligar para o fornecedor, tá bom? Então, quando aparecer, como é que separar esses 5 de estoque e 5 de vendas? O pessoal da época pensou e com 2 sinaizinhos resolveram todo o problema, com o sinal de mais e o sinal de menos. Por exemplo, mais 5 representaria que eu teria 5 em estoque, enquanto menos 5 representaria que saiu 5 na prateleira. Aí eu olho, se saiu 5, eu preciso repor depois esses produtos que estão no meu estoque. Então, o sinal mais e menos atribuiu um novo significado ao número 5, onde eu tenho 5 ou devo 5. Lucro e dívida. Como representar que eu ganhei de forma simples? R$500 ou devo R$500? Normalmente com o sinal de mais e menos. Na frente do número mais 500, eu tenho R$500, eu lucrei. Menos 500, eu devo. Esse pessoal com o sinal de mais e menos deu significado novo aos números e acabou criando números, até porque mais 5, eu ter 5 e dever 5 são duas coisas diferentes. Eu ter 500 e dever 500 são duas coisas diferentes. Portanto, tornaram-se números diferentes. Hoje em dia, nos bancos, como saber que eu devo 800 ao banco ou devo 800 ao banco? Normalmente, os bancos hoje usam a seguinte sigla. No final do número, usa a letra C. C quer dizer crédito. Se você tirar o saldo e aparecer C no final, você pode sacar aquele valor. Esse 800 C representa um mais 800. Resolveram não usar o sinal de mais e menos. E se aparecer D no final do número, você deve ao banco. Pode estar sacar que não consegue se aparecer D. E quando entrar D na sua conta, ele vai tirar para pagar a dívida. Então, é menos 800. Então, para os números que vocês conhecem, 1, 2, 3, 4, infinito, vai existir um número oposto a ele, o negativo. Então, para 1 vai existir o menos 1, e o 1 vai ser considerado como positivo. Então, se não houver sinal, é positivo. Então, vai ter o 1 e o menos 1, 2 números diferentes. O 2 e o menos 2, e o 2 é considerado como positivo, se ele estiver sem sinal. Então, para cada número que você conhece, vai existir ele com o sinal oposto. Então, os números inteiros são os números positivos, os números negativos e o zero. O zero não vai possuir sinal positivo ou negativo, porque zero, você ganha ou perde alguma coisa, não teria significado nesse sentido. O zero é neutro. Vamos para a reta numérica. Você já conhece a retinha, é só a revisão. Então, a partir do zero, você já conhece os números 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Está aqui, é 8, infinito. Para cada número desse, vai existir um número oposto a ele. Por 1, o menos 1, por 2, o menos 2, por 3, o menos 3, por 4, o menos 4, por 5, o menos 5, por 6, o menos 6, e por 7, por 8 também, o oposto a ele. Então, a partir de agora, vai ter números menores que zero, que é o menos 1, 2, 3, menos 2, menos 3, menos 4. Provavelmente, vocês já viram isso aqui em um termômetro que existe abaixo de zero. Essa reta vai ser muito importante para o plano cartesiano, por isso estamos revisando. Agora vamos revisar a multiplicação de dois números inteiros. Para isso eu vou colocar uma tabelinha rápida aqui, multiplicação dos sinais. Esse sinal aqui do meio é o sinal de vezes, e eu estou multiplicando um sinal pelo outro e aqui vendo o resultado. Essa tabelinha vai ser usada aqui na multiplicação de dois números inteiros. Aqui eu tenho menos 2 ao pontinho de vezes mais 3. Quanto é que dá isso?
Primeiro passo, multiplica os números sem olhar o sinal. 2 vezes 3, 6. Agora multiplica o sinal, menos vezes mais. Eu vou na tabelinha, menos vezes mais, menos. Se eu não quiser usar a tabelinha, eu posso pensar rápido. Toda vez que eu multiplicar dois sinais diferentes, de 2 em 2 vai dar menos. Bora ao próximo exemplo. Menos 2 vezes menos 3. Multiplica primeiro os números, sem olhar o sinal. 2 vezes 3, 6. Então essa parte é fácil. Agora multiplicar o sinal. Menos vezes menos, olho na tabelinha e coloco mais. Se eu não quiser a tabelinha, eu penso rapidinho. Toda vez que eu multiplicar dois sinais negativos de 2 em 2, dá mais. Toda vez que eu multiplicar dois sinais diferentes, dá menos. E isso a gente vai usar lá. Agora vamos revisar plano cartesiano. O plano cartesiano foi desenvolvido pelo francês René Descartes. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares. Lembra que a gente viu retas numéricas? O que a gente vai fazer aqui agora é deixar uma reta numérica na horizontal e uma na vertical, de forma que fiquem perpendiculares. A gente vai usar aquele conhecimento lá de números inteiros aqui. Possui apenas um ponto comum, e esse ponto comum é conhecido como origem, e nele que é marcado o número zero em ambas as retas. O ponto de encontro entre as duas retas vai ser o zero para as duas retas. E depois a gente vai numerar. Aí vamos ver isso na prática como vai ficar. Vamos ver na prática como é essa estrutura do plano cartesiano. Ele falou que são duas retas numéricas perpendiculares. Então, vamos desenhar primeiro uma horizontal. Tá aí. Começando do zero, vamos numerar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que a gente já fez antes. Infinito, então. Não. E para o outro lado, que tem os números negativos, a gente já viu. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim em diante. Infinito. Então, uma reta horizontal infinita, está aí os números inteiros. Aí ele falou que nesse plano cartesiano tem uma reta vertical a partir desse zero, já que esse zero é ambos para as duas retas. Vou fazer agora a reta vertical. Vou começar a numerar, fiz um ternômetro agora para cima. A partir do zero, 1, 2, 3, 4, 5, e assim em diante, infinito. Então, como a gente já sabe, também tem números abaixo do zero. Para cada número que eu tenho aqui, vai ter ele aqui, oposto. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6. Está aqui. O plano cartesiano, uma reta horizontal e vertical, são perpendiculares. Para facilitar, vou chamar essa reta aqui de x, essa reta horizontal de x, são os números de x, e essa aqui, vertical, de y. Pronto, está formado o plano cartesiano e vamos usá-lo. Agora vamos determinar um ponto no plano cartesiano. Vou pegar como exemplo esse ponto aqui. Esse A representa o ponto e ele é formado pelo número 3 e o número 4, a vírgula está separando. O número 3 pertence à reta x, então eu vou procurar esse número 3 aqui. Observe que tem o número 3 e tem o número menos 3, são diferentes. Como aqui não tem sinal, ele é positivo, então é esse 3. E o segundo número pertence à reta y. Então nessa reta y eu vou procurar o número 4. Tem o número 4 aqui e o número menos 4. Como ele é positivo, está aqui, não tem sinal, ele é positivo. Vamos lá. Primeiro o número 3 da reta x. Achei ele aqui, vou marcar. Agora o número 4 da reta y. Reta y, o número 4. Eu vou observar o número 3 aqui e esse tracinho aqui. Ó. Eu vou tracejar uma reta a partir desse tracinho aqui. Pronto. Então, essa é a reta de domínio do número 3. Vou fazer a mesma coisa com o número 4. Olha que tem uma barrinha aqui na horizontal. Vou seguir essa barrinha na horizontal. Então, essa linha aqui é do número 4 e essa linha é do número 3. A ligação da reta número 3 com a reta número 4, esse ponto aqui é o ponto A, é o cruzamento. Vamos de novo. Em cima do 3, que é o primeiro número, que é o x, tem um tracinho aqui. Ó. Eu vou tracejar isso aqui na vertical. Pronto, domínio 3. E no 4, como eu tracei horizontal, vou seguir.
Pronto. O cruzamento entre essas duas retas é o ponto A, que é formado pelo número 3 e número 4, a ligação 3 com 4. Percebeu que não ligamos inclinado, e sim vertical e horizontal. O 3 seguindo a linha deles e o 4. Bora pegar mais um exemplo, para quem não entendeu. Então, esse aqui é o ponto A, formado pelo cruzamento 3 com 4. O ponto B, menos 2 e menos 5. O menos 2, que é o primeiro número, pertence à reta X. E o segundo número pertence à reta Y, que é o 5. Então, o menos 2 eu vou procurar na reta horizontal e o menos 5 na reta vertical. O menos 2 na reta X. Tem 2 aqui, mas esse 2 é negativo, então ele está aqui. Ó. Menos 5 na reta vertical. Tem o 5 aqui, que ele é positivo, e o 5 negativo. Deixa eu marcar primeiro o 2 do x, menos 2 do x, está marcado, e o menos 5 do y, eu tinha deixado já marcado. Bora ligar o menos 2 com o 5, só que eu não vou ligar inclinado. Vou observar o menos 2 do x, ver o tracinho em cima dele está na vertical, e eu vou fazer uma linha seguindo ele. Essa linha podia subir ou descer. Como o número que eu quero está embaixo, então eu vou descer. Agora o menos 5. Essa linha está na horizontal, ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Como o número que eu quero, menos 2, está na esquerda, então eu vou para a esquerda. Esse ponto de cruzamento dos dois é o ponto B. Vou marcar o ponto aqui. Tá, ponto B. Então eu peguei dois exemplos, ponto A e ponto B. Se alguém perceber, no plano cartesiano é dividido em 4 partes. Esse é chamado de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, o ponto A ficou no primeiro quadrante e o ponto B ficou no terceiro quadrante. Agora, podemos trabalhar a habilidade. Basta você juntar todo o conhecimento que foi até agora e vamos resolver o problema. Agora sim, vamos trabalhar a habilidade. Se você entendeu ou conseguiu revisar todos os conhecimentos prévios que a gente viu até agora, a gente vai usar tudo junto. A habilidade que eu quero está na segunda questão. Porém, vamos começar pela primeira. Determine as coordenadas dos vértices do retângulo. Pressupõe que o retângulo que ele se refere aqui é esse retângulo aqui, formado por ponto A, B, C e D. Como as coordenadas dos vértices é o ponto, os pontos, vamos lá. Lembrando que o ponto é formado por um valor de x ligado a um valor de y. O ponto A, que é esse aqui, tem o valor de x da reta x aqui, da reta horizontal, 1, positivo, e da reta y, que é vertical, menos 1. Então, o ponto A é 1 e menos 1. Então, A, abre parênteses, 1 e menos 1. Lembrando, não, parênteses, vírgula para separar, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Bora ao ponto B. O ponto B é formado pelo número 4 do x e o número menos 1 do y. Está aí o ponto B, lembrando parênteses e a vírgula para separar. O primeiro valor obrigatoriamente é x, o segundo valor é y. Ponto C. O x é 4 e o y é menos 3. Como colocar aqui? Só representando. E o D. O valor do x é 1 e o do y é menos 1. Pronto. Bora para a segunda questão, que é a da habilidade. Multiplique as coordenadas dos vértices do retângulo ao lado por menos 2 e marque essas novas coordenadas no plano cartesiano formando um novo polígono. Agora a gente vai trabalhar aquela questão de multiplicação de números inteiros. A gente já conheceu os vértices. Agora vamos começar. Então a gente vai criar novos pontos, multiplicando cada ponto desse. Bora multiplicar o primeiro ponto. Então, esse 1 vai ser multiplicado por menos 2 e esse menos 1 vai ser multiplicado por menos 2. Então, vamos começar pelo esse aqui, ó, ponto A. 1 vezes 2, 2. Como aqui é positivo, aqui é negativo, mais vezes menos, menos. Então, 1 vezes menos 2 é menos 2. Lembra lá de multiplicação de números inteiros? Era para isso. 1 vezes menos 2, menos 2. Agora, menos 1 vezes menos 2, 1 vezes 2, 2, menos vezes menos, mais. Lembra lá que a gente usou menos 1 vezes menos 2, mais 2.
Então, a gente encontrou um ponto agora que é menos 2 e 2. Eu vou chamar de ponto W. Porém, você pode escolher outra letra para representar, tá? Então, quando eu multipliquei 1 vezes 2 deu 2. Quando eu multipliquei o sinal positivo, negativo, negativo. Quando eu coloquei um ponto Y agora, desculpa, o Y agora, 1 vezes 2 deu 2. E quando eu multiplico menos vezes menos dá mais, está aqui. Se perceber, houve apenas uma troca de sinal. Como o sinal é um sinal diferente, dá menos. E aqui, como são sinais iguais, deu positivo. Agora o ponto B. Vai ficar 4 vezes menos 2 e menos 1 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. 4 vezes 2, 8. Mais vezes menos, menos. Menos 1 vezes menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos vezes menos, mais. Então, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Vamos para o próximo ponto, eu chamei de K. 4 vezes 2, 8. Agora, sinal positivo e negativo. Negativo, sinal diferente da negativo. E agora o Y. 1 vezes 2, 2. Menos vezes menos, mais. A gente acabou de ver anteriormente, né? Ponto C. Vai ficar o 4 vezes menos 2 e o menos 3 vezes menos 2. 4 vezes 2, 8. Mais vezes menos, menos. Então, 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 3 vezes menos 2. Multiplica lá os números, lembra, né? Multiplica os números e depois o sinal. 3 vezes 2, 6. E menos vezes menos, mais. Então, dá mais 6. Próximo ponto. Eu chamei de Z, mas vocês escolhem o nome que vocês querem dar. Então, 4 vezes menos 2, menos 8. E menos 3 vezes menos 2, mais 6. E o último ponto D. Vai ficar 1 vezes menos 2 e menos 3 vezes menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. E menos 3 vezes menos 2, mais 6. Eu chamei de V, você escolhe. Já determinei esses novos pontos. A parte da multiplicação do 2. Agora eu vou marcar aqui no plano. Vou marcar no plano. Primeiro o W. O W é formado pelo número menos 2 e 2. O 2 é do X. Vamos chegar aqui, ó. Menos 2 do X. E 2 do Y. Então, no menos 2 do X, vou subir aquela retinha vertical. Ele pode ir para cima ou para baixo, mas como os dois estão em cima, vou subir. Agora o 2 do X. Não. Agora o 2 do Y. Já foi o menos 2 do X, agora o 2 do Y. Está aqui os 2 do Y, uma reta horizontal. Eu estou indo mais rápido agora, porque eu já sei que você já sabe localizar um ponto. Então, esse aqui é o cruzamento do menos 2 e o 2, ponto W. Agora, vamos ao próximo ponto. Aqui, menos 8. Então, ponto W ali. Menos 8. Estou ligando aqui a trajetória dele. E o 2 já tinha. Então, menos 8 e 2. Está aqui a ligação dele e outro ponto. Próximo ponto. Menos 8 e 8. Menos 8 já marquei. E agora, menos 8 e 6, desculpa. Que é o Z. Vamos para o Z. Menos 8 e 6. O menos 8 está aqui. E o 6 do Y está aqui. Vou seguir aqui, ó. Fazer a linha horizontal. Fazer rapidinho. Então, marquei outro ponto. Está aí o Z. E finalmente o V, que é menos 2, que eu já tenho, e o 6 que eu também já tenho marcado. Então, acabei de marcar essa nova coordenada criada pela multiplicação do menos 2. Vou formar aqui o polígono, o novo polígono, ó, do segmento Z ao ponto Z ao ponto V. Eu tenho um segmento aqui. Do ponto V ao ponto W. Do ponto W ao ponto K. E do ponto K ao ponto Z. Formei aí o novo polígono. Agora, para fazer algumas análises em relação a isso. Se alguém perceber, em relação ao polígono original, que é um retângulo, houve um aumento. Houve um aumento do polígono. Como eu multipliquei menos 2, ele acabou mudando de quadrante. Ele estava no quarto quadrante e passou para o segundo quadrante. Se alguém perceber, se eu fazer uma análise do segmento, os lados aqui do original, ó, 1, 2, 3. Esse lado media 3 unidades aqui. Ó. Quando eu olhar o novo, ele vai ter 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ele dobrou a medida do lado. Então, quando eu multiplico por 2, eu estou dobrando também o lado. Bora ver esse lado aqui. O original tinha 2 unidades. O novo tem 2, 3, 4, também dobrou. Então, se eu dobrar as coordenadas dos vértices, automaticamente eu estou dobrando também também os lados desse polígono. Bem interessante, existe uma proporção direta aí. Então, se eu triplicar seu vértice aqui, eu também teria o triplo lá. Então, eu teria 3 vezes o valor do lado. Em relação ao perímetro, se alguém lembrar, perímetro é o contorno da figura, no caso aqui os lados. Se eu somasse aqui, teria 2, 3 unidades. Aqui seria 2, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui dá 6, 2 aqui, 2 aqui, dá 4. 4 com 6, 10. Se eu somar aqui, se eu colocar 2, 3, aqui vai ser 2, então 2 aqui, 2 aqui, e 3 aqui, 3 aqui. Então, o perímetro desse retângulo é 10. Vamos ver se, por acaso, o perímetro do retângulo que a gente construiu agora, quando a gente multiplicou por menos 2, também vai ser o dobro feito do lado. Aqui, se eu contar 2, 3, 4, 4 também do outro lado, porque lados opostos é a mesma medida, no caso um retângulo. Então, ó, aqui dá 8. Se eu medir aqui 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui tem 6, aqui também dá 6, dá 12. 12 com 8, 20. O contorno dessa figura é o dobro desse aqui. Então, existe uma relação entre os lados, uma relação entre o perímetro. Já a área é uma questão à parte e eu vou deixar que vocês analisem, tá bom? Verifique aí na área se também a área vai dobrar ou triplicar, mas existe uma relação direta se eu dobrar os vértices, eu vou dobrar também os lados e também o perímetro. Pessoal, encerrou essa parte. A gente terminou aí a trabalhar essa habilidade. Façam aí os exercícios, resolvam os problemas e qualquer dúvida, entre em contato que a gente faço uma videochamada com vocês e a gente tira as dúvidas. E não esqueça lá de verificar para mim se a área também, existe uma proporção à área, se ela vai aumentar também, se ela vai dobrar ou triplicar em relação a isso, tá bom? Até a próxima aula e tchau.